E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tranquilidade, só de boa? Pessoal, hoje eu vim conversar com vocês aí, falar sobre a minha opinião pessoal, fazer uma análise aí sobre a situação do que foi aí a operação policial no Rio de Janeiro e o impacto que ela criou no cenário da política de segurança pública nacional. Tô voltando nesse tema porque essa semana eu assisti uma entrevista do Rodrigo Pimentel, que é um ex-capitão aí do BOP, do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, ele que inspirou aí o personagem do Wagner Moura, o Capitão Nascimento, no filme Tropa de Elite. Assisti uma entrevista dele que vai em diversos podcasts aí, o cara que tem uma visão muito bacana sobre segurança pública. Eu vi a entrevista dele no De Noite, com o Danilo Gentili, onde ele discorre sobre a operação aí que aconteceu no Rio de Janeiro. Também vou falar dessa operação porque no mês passado o ministro Alexandre de Moraes deu uns 220 aí no governador do Rio de Janeiro, o governador aí entregar as imagens das câmeras corporais dos policiais que participaram da operação Rio de Janeiro. O ministro deu uns 220 aí no governador para que ele entregue as imagens à Polícia Federal, que vai fazer uma análise aí de toda a operação. Então, diante desse cenário, achei importante, achei interessante aí fazer uma análise e mostrar minha opinião quanto à operação que aconteceu no Rio de Janeiro, Se você não lembra da operação, foi essa daqui, Viveu um dia de caos nesta terça-feira com a operação policial mais letal contra o crime organizado na história da cidade. Criminosos usaram veículos como barricadas para fechar diversas vias do Rio em retaliação. Mais de 50 ônibus foram usados para montar barricadas, informou o sindicato Rio Ônibus. Além do medo, quem voltou para casa durante a tarde enfrentou o caos com os bloqueios. Policiais entraram de madrugada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, com o objetivo de capturar lideranças criminosas e conter a expansão territorial do Comando Vermelho, a maior organização criminosa do Rio de Janeiro. Cerca de 2.500 policiais civis e militares participaram da chamada Operação Contenção. Essa operação que gerou muita repercussão nacional e internacionalmente, e essa repercussão é inevitável fazer questionamento. Foi uma operação de sucesso ou não? E aí é nesse momento que eu compactuo com as ideias do Rodrigo Pimentel, sobre essa operação. A minha opinião pessoal é que essa operação não foi uma operação bem sucedida, não foi uma operação policial de sucesso. Por quê? Porque, infelizmente, policiais vieram a morrer nessa operação. A partir do momento que você perde um agente numa operação policial, ela já não vale mais a pena, não faz mais sentido. Até porque eu não trocaria a vida de um policial por 1.000 criminosos. Pela vida de 1.000 criminosos, 1.000, 2.000, 3.000, não, de jeito nenhum. Trocaria a vida de um agente, de um policial, de um pai de família por 500 criminosos. Se você for ver ela como uma operação policial, ela não foi uma operação de sucesso. Uma operação clássica policial é baseada em alguns pilares fundamentais: planejamento, coordenação, controle de ação e previsibilidade. Ela é planejada e executada para minimizar o máximo possível baixas. Então ela é planejada, executada para evitar o máximo possível e de todas as formas aí que algum policial, algum civil ou até mesmo algum criminoso venha morrer ou venha se ferir. O objetivo de uma operação policial é cumprir a lei com o máximo de controle possível. E infelizmente não foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas por que não aconteceu isso? Foi por culpa dos policiais? Eles não eram preparados? O planejamento foi errado? Não. O que acontece é que operações como aconteceu no Rio de Janeiro não são operações policiais, são operações de guerra. Afinal de contas, fazer essa pergunta para você: você já ouviu em algum lugar do mundo operação policial ter que retomar território, capturar inimigos, capturar o arsenal de guerra que está na mão desses inimigos? Esse é um cenário de guerra, isso não é um cenário de polícia e ladrão. Então, quando você olha essa operação como uma operação de guerra, aí sim o cenário muda e aí é unânime falar que foi uma operação bem sucedida, porque realmente foi. Você teve a retomada de território que estava na mão do crime organizado, que estava na mão de traficantes, você teve a retomada desse território, você teve a apreensão no arsenal de guerra, você teve a captura de diversos criminosos e, por consequência, aí, eliminação aí de outros criminosos que optaram por resistir, trocar tiro com a polícia. O resultado como um todo da operação de guerra que aconteceu no Rio de Janeiro foi uma operação bem sucedida. De novo, retomada de áreas que estavam sendo dominadas pelo tráfico de drogas, por facções criminosas, a apreensão de armamento pesado, armamento de guerra, o enfraquecimento dessas organizações criminosas e a presença forte do Estado nas comunidades. Então, dentro de um cenário de guerra, a gente consegue fundamentar que foi uma operação de sucesso. Só que o que acontece no Rio de Janeiro hoje, o Rio de Janeiro infelizmente virou uma vidraça, um espelho do reflexo da política de segurança pública ineficaz que existe aqui no nosso país. Infelizmente, a gente consegue observar aí a cada dia que passa um progresso do crime organizado nesse momento, principalmente aí na área nordeste do Brasil. Diversos estados aí do nordeste do Brasil já estão sendo dominados aí por facções criminosas, seja ela PCC, CV, Bonde do Maluco, enfim, diversas outras facções. Então, o que aconteceu no Rio de Janeiro nada mais é do que um espelho do que realmente acontece no nosso país e da situação que nos encontramos. Hoje, o Brasil não é um país que combate o crime, aquela visão de polícia e ladrão. Esquece isso daí é passado. O Brasil hoje é um país em guerra. Não vai só porque eu tô falando não, tá? É só pesquisar. Números da violência no Brasil são números de país em guerra, um país em conflito. De novo, isso mostra e deixa evidente a situação do Brasil. É uma situação que passou faz tempo de ser polícia e ladrão, do
do gato e rato. Infelizmente não é. Hoje, o Estado enfrenta a organização criminosa com poderio bélico gigantesco, com estrutura financeira, com ideologia e o principal, que é a dominação territorial e a infiltração dos poderes. E, infelizmente, por diversas vezes você liga a TV e você vê no noticiário aí, crime infiltrado no poder legislativo, judiciário e executivo. Quantas vezes você ligou a TV e viu prefeito envolvido com facção, juiz, promotor, algumas pessoas que trabalham no Ministério Público? Você pega as casas legislativas aí, Brasil afora, você vê deputado, vereador, deputado estadual, deputado federal envolvido com crime organizado. Sem falar naqueles deputados que por ideologia acabam defendendo o crime. Você começa a analisar aí as posições de vereadores e deputados federais e estaduais aí que são filiados ao PSOL. Cara, desculpa, pra mim, uma pessoa que é filiada ao PSOL, um parlamentar do PSOL, ele é inimputável à discussão sobre segurança pública. Eles têm umas ideias, eles têm uma visão de mundo, eles têm uma visão de segurança pública totalmente fora da realidade, né? Eles vivem numa bolha, um mundo de Bob, porque a democracia tem ônus e bônus. Infelizmente, o ônus é ter que compreender, entender e respeitar a visão de mundo de parlamentares, como existem aí diversos parlamentares no PSOL, por exemplo, que é um partido que defende amplamente aí o crime, né? Pelo menos nas suas opiniões é o que deixa transparecer. E aí eu te falo, enquanto não tivermos no poder legislativo, executivo e judiciário pessoas analisam e compreendem que a situação do Brasil não é simplesmente uma situação de polícia ladrão, e é sim uma situação de guerra, infelizmente a gente vai continuar perdendo espaço para o crime organizado. Estamos a passos largos aí para virar um México, um narco-estado. O Brasil precisa de uma coisa simples, de pessoas que têm coragem de bater de frente com o crime organizado, com o crime como um todo. Enquanto o cara que tá lá no poder não mudar a concepção dele de Estado, não mudar a concepção que hoje o Brasil não vive, de novo, é maçante, mas vale salientar, hoje o Brasil não vive uma condição de polícia ladrão, hoje o Brasil vive uma guerra contra o crime. Enquanto não tiver pessoas que entrarem no poder com essa visão, infelizmente o seu José não vai conseguir sentar no ponto de ônibus e esperar o ônibus tranquilo, porque ele sempre vai ter medo de um nóia, do vagabundo passar, apontar uma arma pra ele, levar o celular dele e ir embora. Ou a Dona Maria sempre vai conviver com medo do tráfico, das facções que comandam o bairro dela, acabar aliciando o filho dela. Ela sempre vai ter esse receio, sempre vai ter esse medo. E aí eu deixo a pergunta, até quando o Estado vai admitir isso daí? Então, a Operação Rio de Janeiro, na Operação do Rio de Janeiro, operação fundamental, uma operação que mostra que o Estado tem que entrar em qualquer lugar. O Estado, ele precisa e de extrema necessidade do Estado entrar em qualquer lugar, não ter dentro do seu município, dentro do seu estado, dentro do seu território, locais dominados aí por facção, por criminoso, enfim, tudo isso daí. Então, que se faz necessário uma mudança de visão, uma mudança de comportamento do nosso judiciário, principalmente, e do nosso legislativo. Enquanto não houver essa mudança, infelizmente, o crime só vai se fortalecer. Beleza? Então é isso, é algo bem simples, correndo sobre o assunto aí de forma rápida. Eu tentei gravar esse vídeo umas 40 mil vezes, mas sempre alguma coisa vinha me atrapalhar. Se você gostou, se você achou bacana, curte, compartilha, ou então se você achou que eu tô falando abobrinha, tô falando merda, então vai lá e me xinga, pode me xingar, não tem problema nenhum. É isso, tamo junto e valeu, foi!